Signo de Peixes, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua leitura para março de 2024. E parabéns a todos os piscianos que fizeram ou farão aniversário em breve. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lucélia Oshiro e aqui na descrição do vídeo tem o meu contato, tem o site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Além da consulta de tarô, tem a mesa radiônica, que é uma limpeza energética, e tem o mapa do autoconhecimento para você entender o seu propósito de vida, o que você veio fazer afinal de contas nesse planeta. Dito isso, vamos à sua leitura. Signo de Peixes, vocês começam com uma carta que eu tirei previamente, que fala sobre a matriz divina. Essa carta traz a representação da flor da vida, que é uma figura da geometria sagrada, que é considerada o DNA universal, o DNA de tudo o que existe. Então, tudo o que existe, todas as formas do universo, são contempladas ou são originadas a partir dessa matriz, desse padrão. Aqui a gente está falando de você tendo a sua matriz energética restaurada. Então, podemos estar falando de cura física, restauração, regeneração de algum problema de saúde. A gente está falando de interconexão, aquela clareza, a consciência de que tudo está conectado, não tem pontas soltas, não tem erro, não tem falha, tudo está como deveria estar. Mesmo a sua vida, do jeito que foi, aos trancos e barrancos, com altos e baixos, com momentos amargos e doces, tudo isso faz parte da sua vida, daquilo que você chama vida, minha vida. E tá tudo certo, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não foi por acaso, não foi por acidente, tudo está como deveria estar e tudo foi como deveria ter sido. Isso é um entendimento, é uma consciência que vem para você ao longo desse mês, porque você vai olhar a sua vida como um todo, como se você contemplasse a sua biografia e você se distanciasse sem o envolvimento emocional, mas a partir de um distanciamento e você percebe aquele quebra-cabeça montado. E aí a cena faz sentido, como uma grande obra de arte, sabe? Já viu em museu aquelas obras de arte gigantescas? Que você olha e se você olhar muito de perto, as pinceladas não fazem o menor sentido. Mas quando você se afasta, é um quadro lindo, tá? Então é isso que eu vejo, você olhando a cena com o distanciamento e contemplando a sua vida e entendendo que tudo faz sentido. Não poderia ter sido diferente. E aqui a gente está falando de sincronicidade e de coincidências divinas, porque aqui é Godincidências, não é com C, é com G que está escrito em inglês. Então são coincidências divinas e como se fosse incidências de Deus. Deus incidindo na sua vida, Deus atuando na sua vida através das sincronicidades. De novo, nada é por acaso. Vão ter mais sincronicidades, mais coincidências esse mês? Provavelmente sim. E aqui fala, não é por acaso, nada é por acaso. Nada é por acaso, nem essa leitura que você está assistindo agora é por acaso. Tem alguma mensagem que você precisa ouvir, tá bom? E aqui a gente tem como se fosse uma espiral de cura mesmo. Para mim vem com uma ideia de turbilhão dentro da perspectiva dos gráficos radiônicos. Para mim está trazendo uma ideia de turbilhão, o gráfico turbilhão. Se você trabalha com radiestesia, você vai entender. Se você não trabalha, o turbilhão é essa espiral de cura que não só movimenta, mas acelera qualquer processo de materialização na nossa vida.
tá? Então a gente não está falando só de espiritualidade, a gente está falando de manifestação espiritual sendo tangibilizada, sendo materializada na sua vida física. O julgamento. Arcano maior que vem regendo o seu mês é o julgamento. E de fato, né, vocês estão no seu ano novo pessoal, passando por uma revolução solar, é como se você estivesse realmente subindo uma oitava, é uma elevação de nível. O anjo vem pedindo para a gente sair da caixa, sai do túmulo, vai viver uma nova vida. É isso também que tem para vocês nesse mês de março. Vocês saindo de uma situação de mortificação, de paralisação e adentrando uma nova vida. É como se fosse a ressurreição, né? Ressurgindo dos mortos e renascendo para uma nova vida. Ele está chamando. O chamado foi feito, o convite foi feito, agora resta saber se você atende. É um mês que você vai ser convidado a alguma coisa, vai ter convite. Convite para sair, convite para uma conversa, convite para de repente assumir um cargo em um outro departamento, convites desafiadores. Você aceita? Você pode escolher, você pode não aceitar, tá bom? Sempre é uma escolha. Mas aqui, esse anjo já tá gritando, né? A trombeta já tá estourando aqui. O tempo urge. Esse convite não vai durar muito tempo, você vai ter que decidir rápido. A porta vai fechar rápido, tá? Então, assim, veio o convite, decide e vai. Aceita ou não aceita de uma vez, não fica de enrolação, tá? Isso também é um ponto. O que tem que ser feito, faça rápido. Tem que tomar uma decisão, decide logo. Ou que sim ou que não, mas não deixa a pessoa esperando. Vamos ver o que mais. Com a cruz celta para os piscianos. Fundo do deck, 7 de paus. Olha, gente. Aqui a gente tem o 7 de paus e atrás o julgamento, né? Invertido. Mas vamos lá. Não leio cartas invertidas. 7 de paus tá falando de trabalho, de esforço. Vocês vieram se esforçando, vocês estão trabalhando muito arduamente, de forma muito dedicada em algum projeto, ok, tá? Só que aqui o julgamento, né, é como se assim, o convite já foi feito, mas você continuou fazendo alguma coisa. Como se, não que você ignorou esse convite, mas você não priorizou. Você, né, ouviu por um lado e falou assim, peraí, deixa eu terminar de fazer isso, depois eu te respondo. Deixa eu fazer uma coisa, depois eu faço essa outra coisa. Só que aqui o chamado, ele tá vindo de novo. De novo. Por isso eu falei, não vai esperar, já é a segunda vez que te chama. 7 de espadas. No centro da sua leitura, tem uma coisa de engano. Quem você está querendo enganar? Não estou falando de que você está sendo falso, infiel, traiçoeiro. Não é isso. É você enganando a si mesmo. Do que você tem medo? Aqui, percebe? Ele está com medo de alguma coisa. Medo do quê? Da própria sombra. Você está projetando, né, alguma coisa que assim, isso é ameaçador, isso pode acontecer. Tá, pode, mas não aconteceu. Você tá com medo do futuro.
Você está com medo do que pode acontecer se eu tomar tal decisão, o que pode acontecer se não sei o que lá. Mas e se não acontecer? Você está se auto-enganando, porque espadas é a mente. É a mente. Enfim, então fica aí a pergunta, do que você está com medo? Você está com medo de você mesmo. Esse é o ponto. Você está com medo de você mesmo, você está com medo do seu potencial, você está com medo de assumir o seu talento. O que está reverberando é o mundo. Aqui, no momento passado, estava tudo muito bem, você finalizou um ciclo, só que finalizou. Agora tem que começar um novo ciclo. Só que na hora de começar um novo ciclo, você paralisa. Né? E aí, por isso vem a carta do turbilhão. Né? Não é coincidência, é para você se colocar em movimento. Confia. 7 de ouros no oculto. Existe colheita possível. Existe uma colheita possível. Só que ela ainda está escondida. Né? É a possibilidade de uma colheita. É uma possibilidade de fartura. Vai exigir um sacrifício? Vai. Vai ser fácil? Não. Mas você consegue? Consegue. Você é capaz? Sem dúvida. 6 de paus, você sai vitorioso. Você vence esse seu medo, né? Eu ia falar um medo infantil, mas é um medo infundado. Um medo infundado. Tá? Você consegue a vitória aqui. Seja lá que processo que seja de transição que você está vivendo, eu finalizei alguma coisa, mas eu tô medo de começar outra. Eu fiquei no meio do caminho. Parei no meio do caminho. Não para no meio do caminho. Só continua a transição, continua subindo. A sua energia vem com o 3 de paus. 3 de paus é a energia da expansão. Você quer crescer, você sabe que pode crescer. Só que às vezes a sua mente conta uma outra história e fala: não, você não é capaz, não é por aí. Só que a sua alma sabe que é para subir, que é para continuar galgando os degraus. Porque no seu entorno, 9 de ouros. 9 de ouros, colheita, fertilidade, abundância, prosperidade. Não tem erro. Aqui, olha só quanta coisa boa que acontece no seu externo. Não tem nada de ameaça, não tem nada de perigo, não tem, né? Não tem desafio aqui, pelo contrário. Tem um chamado para você assumir um lugar de mais poder, talvez, ou para adentrar um relacionamento. Vai ser abundante, vai ser fértil, vai ser próspero, tá? Ou pelo menos essa é a energia que se mostra aqui. É a tendência que existe, claro, é uma leitura geral, tá, gente? Para coisas mais específicas tem que fazer uma leitura particular. Mas está muito favorável. O hierofante está marcando a sua ação ou reação. Hierofante aqui nesse deck é a xamã. A xamã, ela tem muito conhecimento, ela conhece de tudo, né? Ela sabe o passado, o presente, o futuro, sabe da história familiar, sabe do poder das ervas, ela manja tudo. A sua ação é: haja como uma xamã. Acesse esse conhecimento que você traz da sua ancestralidade
ou da sua bagagem espiritual, acesse a sua memória espiritual, acesse o seu registro akáshico, busque isso, né? Fortaleça a sua intuição, dê voz à sua intuição. Não precisa fortalecer, porque a sua intuição já é boa, mas você tem que dar voz à sua intuição. O Papa ou o Hierofante ou a Xamã tem uma coisa de comunicação. Não adianta você saber para você, você tem que comunicar isso. A Xamã, ela não sabe curar só ela para ela mesma. Não, ela cura os outros. Pode para algumas pessoas ter uma questão de você sabe curar. Você tem o poder de ajudar as pessoas a se curarem, a se regenerarem. Então faça isso. Coloque isso em prática. Às vezes você tem um dom de benzimento. Coloca isso em prática. Você tem uma mediunidade de incorporação, por exemplo. Coloque isso a serviço. Ah, mas eu não sei se isso é coisa da minha cabeça ou se eu realmente estou sendo inspirado, estou sendo guiado. Então vai trabalhar isso. Vai trabalhar, conecte-se com pessoas que saibam, né? Que saibam mais que você, que já passaram por esse processo. A espiritualidade já está te chamando. Não é de agora. Atenda ao chamado. O diabo, na síntese da sua leitura. E o diabo não é o diabo querendo te impedir de exercer sua espiritualidade, tá? Não é isso. O diabo é o nosso ego. O nosso ego quer acertar sempre. O nosso ego não quer passar vergonha. O nosso ego não quer sair da zona de conforto. Né? O nosso ego prioriza, né, a diversão, o dinheiro e outras coisas. O nosso ego às vezes nos protege, mas o ego adoecido, que é no caso o diabo, ele está te impedindo de chegar em um determinado lugar. Essa figura, essa serpente de fogo é o boitatá, que ela protege a floresta, ela está impedindo algo de acontecer. Às vezes o nosso ego nos protege, mas às vezes ele nos amedronta também. E aqui, né, a carta, o que a gente falou, a carta do medo. Do que você tem medo? Da história que você fica contando para você mesmo. O seu ego está tentando te proteger, mas de alguma coisa que é irreal. Às vezes você tem medo de trabalhar, de desenvolver a sua espiritualidade, a sua mediunidade, a sua sensibilidade, o seu dom artístico, porque você tem medo de afetar as pessoas, ou você tem medo de que isso se torne grande demais e você não dê conta. Futuro próximo, 3 de copas. Celebre. Celebre a vida, celebre os seus dons, celebre o que você tem. Celebre tudo que você tem, seja grato por tudo que você tem, todos os dons, todos os talentos, as habilidades. Celebre, faça um brinde a elas e expresse isso, mostre. Não esconda, não retenha. Demonstre, dê ao mundo. Copas é quando a gente transborda isso, a gente oferece. Tá? A gente oferece o nosso dom para o mundo. As de copas, outra carta de copas. Falando de, e essa especificamente é a celebração do ano novo. Então tem um saquê, né, o saquê aqui para brindar o novo ano. Só que essa carta veio cortando. Você está começando um novo ano, pessoal.
Você está começando uma nova fase da sua vida, né? Você passou pelo seu aniversário, ou está passando, começa um novo ciclo na sua vida, só que ele está assim. É como se você não tivesse querendo começar esse novo ciclo. Ou você ficou preso no ciclo passado. Você ainda está vivendo o ano passado. Você está vivendo o ano passado. Você tem que viver o ano novo, ok? É isso, peixes. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Se precisar, venha fazer uma leitura particular ou então um mapa do autoconhecimento para você entender melhor o que você veio fazer, afinal de contas, nesse planeta, qual é a sua missão, qual é o seu destino, seu caminho de realização profissional, sua vocação, tudo isso a gente traz no mapa, tá bom? Muito obrigada pela escuta, feliz aniversário mais uma vez e até o próximo vídeo.